Olá, pessoal! Eu vou apresentar aqui para vocês o aplicativo da Samsung, utilizado para configuração e para acompanhamento do consumo de energia. A geladeira em questão é RB50 e vale ressaltar que esse aplicativo também pode ser compatível com outros equipamentos da Samsung, basta que o equipamento tenha Wi-Fi. Vou clicar aqui na cozinha. E de cara eu já tenho as temperaturas internas de cada compartimento. Você pode ajustar a temperatura de cada compartimento por aqui. E você também tem a opção de ligar o resfriamento ou ligar o congelamento. São duas funções, tá? Uma é para o refrigerador e outra é para o freezer. E quando você ativa alguma dessas funções, o consumo de energia ele aumenta também. Vale ressaltar que essas funções, elas são para resfriamento e congelamento rápido, ideais para aquelas situações em que você precisa resfriar ou congelar os alimentos de forma rápida. Então, são aquelas situações em que você faz uma receita e precisa que ela resfrie ou congele. Então, você pode estar aí utilizando essas funções. Transcorrido algum tempo, o manual traz a informação de que a geladeira automaticamente volta para as configurações que foram estabelecidas antes de você ligar o resfriamento e congelamento rápido. Iluminação. A iluminação aqui refere-se à iluminação do LED do refrigerador, tá? Porque no freezer a gente não tem luz. A gente não tem LED no freezer. Aqui é o brilho do LED, você define como baixa, média ou alta a intensidade desse brilho. Clareamento gradual. Quando eu fui comprar essa geladeira, lá na descrição trazia a informação de que, dependendo da hora do dia, a intensidade de luz acompanharia essa diferença de horário, né? Essa mudança de horário. E eu deixei ativado. À noite, eu não defini nenhuma configuração que altere a intensidade do brilho, ou no caso, que diminua, tá, gente? Uma outra questão é o som de notificação. Toda vez que a porta estiver aberta, você vai ter uma notificação aí na sua barra de notificações do celular, avisando que a geladeira está com a porta aberta. E ela também emite um som, ela apita, ela emite um aviso sonoro lá dentro da geladeira. E é até alto esse aviso. E esse som, eu imagino que seja o som de lá. Eu não imagino que seja o som daqui da notificação. Uma outra questão, o serviço. Você tem a lista de alimentos, que são serviços personalizados, como cadastramento de alimentos para acompanhar o prazo de validade. Outra questão é que ele te dá sugestão de receitas, né? E aqui você tem algumas receitas que não são tão personalizadas, igual essas aqui. Eu não gosto desses alimentos e ele me sugeriu essas receitas. Sem sombra de dúvidas, a parte mais importante é essa questão de energia. Bom, essa questão de energia, como que ela funciona? Aqui, como ela chegou no dia 18 de março, então, para o mês de março, eu vou ter dados a partir do dia 18. Todo o consumo e todo o custo do consumo, ele é estimado com base na configuração que você fez para essa geladeira. E qual configuração que eu falo? Você pode configurar o valor do quilowatt-horas aí da sua região. Você define a data que o carinha da concessionária faz a medição aí no seu relógio. Aqui tá aleatório, não tá a data real. E também você pode colocar um CEP. E esse CEP ele vai trazer as informações da concessionária e o valor do quilowatt-hora. Tem como você personalizar esse valor. O que eu sei é que tá pau a pau com o real, então eu não sei se esse valor realmente é o valor correto.
Então, dada a configuração desses parâmetros, você consegue acompanhar o consumo. O aplicativo ele se baseia nessas configurações. Então, eu vou aqui nessa abinha e eu consigo ter o consumo por hora, o consumo por dia, o consumo por semana e o consumo mensal. Uma questão muito importante é que, se tratando de consumo diário, o que acontece? Para o mês de março, eu não vou ter do mês inteiro, conforme eu mesma disse, a partir do dia 18 de março. Aqui a gente teve um consumo maior de energia, por quê? Porque eu abri muita geladeira para ver se estava gelando, para gravar o vídeo. Então, houve um consumo até razoável aí de energia. Gente, é interessante falar que toda a configuração de uso de energia, dada aqui nessa abinha de economizar, que fala que utiliza a inteligência artificial. Como que ela faz isso? Por meio de uma meta, né? A gente tem lá a etiqueta de eficiência energética e essa etiqueta, ela tem um consumo mensal. E aí a gente pode colocar qual que é a meta que eu quero pagar no mês de consumo, né, na minha geladeira. Então, eu coloco aqui, por exemplo, olha, eu quero pagar R$ 50. E dada a definição dessa meta, a geladeira ela vai adequar a esse consumo. Então, quando ela se aproximar dessa meta, ou se o sistema ele perceber que vai ultrapassar essa meta, ele vai realizar aí funções de degelo na geladeira, aumentando a temperatura de cada compartimento, para economizar energia. Aqui, se você quer receber notificação diária do uso de energia, e esse modo de energia usando a inteligência artificial é aquilo que eu falei. Por meio da meta, ela consegue fazer todo o controle de uso de energia para que você economize. Aqui a gente tem dicas de economia de energia. Ele traz várias dicas, não é só referente à geladeira. Ele traz de ar-condicionado, ele traz de máquina de lavar, ele traz de lavar-louça, ele traz até de luz, gente. Então, é interessante também essa função, por mais simples que pareça, sempre tem uma dica com coisas que você não sabe, com coisas que podem te ajudar a economizar energia. São pequenas atitudes ou pequenas dicas que faz a diferença aí na economia de energia. Sobre algumas questões sobre a geladeira, é sobre barulho. Barulho faz barulho, mas nada que incomode. E não é toda hora também o barulho, tá? Mas é barulho que mostra que ela tá funcionando. O manual, ele traz os ruídos que podem ser considerados normais. Você vai ler no manual e ele traz essa informação. Outra questão, temperatura externa da geladeira, se ela irradia calor pelos lados. Não, gente, não irradia calor, ela não esquenta nadinha pelos lados. Outra questão que me perguntaram é se a geladeira gela bem. Eu não tive problemas por enquanto e espero não ter, então eu considero que a geladeira gela muito bem, tá? E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar pelos comentários que eu respondo, eu vejo todos eles. E é mais para apresentar para vocês o aplicativo, tudo bem? Até logo, tchau, tchau!